Pai, nós somos gratos, privilégio, sermos teus filhos e nessa hora podemos ouvir-lhe a voz através da exposição da tua palavra. Usa teu servo, a quem o Senhor levanta nessa noite. Que ele seja instrumento em tuas mãos, Pai, e tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, na necessidade de cada um de nós, recebamos por tua graça e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. É uma alegria e é um privilégio para mim retornar a esse púlpito. Já tive o privilégio de pregar aqui algumas vezes. Bom rever o reverendo Weber, servo de Deus, manso, humilde, amigo, capaz. Bom rever o meu querido irmão e amigo, Dr. Adilson Vieira. Bom estar com a sua família, com a sua esposa, com as suas filhas, cunhados, netos. Bom rever alguns rostos aqui que já me são bem queridos. Fazia um certo tempo que eu não voltava à igreja de Brasília. Uma igreja que deu todo o apoio quando fizemos e realizamos um congresso aqui para a infância. Essa igreja foi braço esquerdo nosso, porque eu sou canhoto. Foi muito bom. Também agradeço a Mônica, uma missionária que ama essas crianças dessa igreja, a Carol, filha do Dr. Adilson também, pelo seu empenho. Enfim, foi muito bom esse final de semana aqui nessa cidade. Deus tenha misericórdia do seu povo aqui reunido nessa noite. E nós vamos falar sobre um tema que, infelizmente, a igreja não está falando. Nós vamos falar sobre um tema que mais Hollywood fala do que os púlpitos estão bradando. Nessa noite, eu gostaria de refletir com os irmãos na dependência do Espírito Santo de Deus sobre como o mundo vai acabar. Uma pergunta: como acabará o mundo? Como será o último dia no planeta Terra? Como será a situação universal de toda língua, povo, raça e nação? Uma pergunta mesmo: como o mundo vai acabar? E, infelizmente, nós podemos muito mais ouvir em um cinema perto de você do que em uma igreja perto de você. O fim do mundo tem sido um grande negócio para Hollywood. Os cineastas usam hoje de avanços e de imagens geradas por computadores de alta precisão para criar um fluxo constante de filmes de desastres apocalípticos. São efeitos de cair o queixo. São vistos por milhões de frequentadores de filmes. E retratam em uma série de maneiras como o mundo pode ser destruído. Para começar, segundo Hollywood, há o cenário de asteroides, retratados em filmes como Armagedon ou Impacto Profundo. Grandes rochas espaciais invadem o planeta, varrendo cidades, gerando tsunamis imponentes e ameaçando a humanidade com um épico ELE, que significa evento de nível de extinção. Depois vêm as versões solares, em que o Sol irá soltar enormes ondas de radiações cósmicas, cozinhando a Terra. Isso foi visto em 2012, como previsto, segundo eles, pelo calendário maia. Ou talvez a humanidade morra em suas próprias mãos e por suas próprias mãos através da poluição e do aquecimento global, como no filme O Dia Depois de Amanhã. Ou através mesmo da criação de uma inteligência artificial, segundo o filme The Terminator. E de Matrix, até mesmo a série, para mais detalhes. Ou talvez nós seremos apagados por alguma pandemia viral, como em Contágio ou os 12 macacos. E se esta doença nos transformar em zumbis,
Isso aconteceu no filme Guerra Mundial Z e Eu Sou a Lenda. E não nos esqueçamos do sabor mais popular de Hollywood, da catástrofe mundial, que é mesmo a invasão alienígena. Desde o clássico de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, os roteiristas e escritores têm perguntado: e se não estivermos sozinhos no universo? E se os nossos vizinhos estelares não forem tão legais assim? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, para ver como o mundo vai acabar, nós encontramos algo completamente inesperado para os roteiristas de Hollywood. A nossa desgraça como planeta não vem de asteroides ou de robôs, ou de vírus ou de alienígenas. O fim do mundo virá de algo que Hollywood nunca imaginou, de um cordeiro. E assim convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro do Apocalipse, capítulo 6. E nós leremos dos versos 12 a 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 12 a 17. Assentados mesmos, leiamos a palavra de Deus, ouçam e lerei o relato. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Dos grandes momentos de julgamentos no Antigo Testamento, às mensagens de todos os profetas de Israel, aos ensinos de Jesus Cristo, vá você para as cartas dos apóstolos. Toda a Bíblia adverte que essa criação rebelde responderá ao seu Criador. Observe toda a linguagem do texto lido. É uma linguagem de julgamento. E assim, analisando a linguagem de julgamento nesse texto lido, gostaria de destacar alguns pontos importantes para você e para mim nessa noite. Em primeiro lugar, encontramos descrições inquietantes de um universo que se desfaz. O sol escurece, a lua fica vermelha como sangue, as estrelas caem, as montanhas e as ilhas são como que movidas. Podemos até mesmo nos perguntar até que ponto estas calamidades todas irão acontecer literalmente e até que ponto, pelo Apocalipse ser um livro cheio de símbolos, são imagens figurativas. Meu irmão e minha irmã, eu não sei dizer para você se serão literais ou se relatam situações desesperadoras. O que eu posso dizer para você, por enquanto, é que eu resido numa região de presídios. Todos esses que são presos, famosos, por jogarem uma menina do alto de um 6º andar, ou participar da morte dos seus pais, ou esquartejarem o marido. Esses presos famosos, eles estão presos em presídio lá perto de onde eu resido. E de vez em quando nós estamos dirigindo na Via Dutra, ou em outras vias que levam acesso a Tremembé. E quando olhamos pelo retrovisor, nós percebemos um comboio de veículos policiais vindo em grande velocidade, em velocidade constante.
e são carros de polícia, batedores, e vem também um carro de transporte de presos, e nós todos temos que afastar para que eles passem naquela velocidade constante. Eles passam ali, e eu fico imaginando quem deve estar ali dentro, mas com certeza o céu escureceu para aquela pessoa, a partir do momento em que entrou no presídio. Como que o chão sumiu de seus pés. Deve ser horrível estar numa situação de presídio, principalmente em nosso país, numa situação onde os presídios são tão terríveis. Não importa também em que presídio, em que local você esteja, a sensação é mesmo essa: a minha esperança escureceu. Eu não tenho mais nenhuma esperança a não ser de ver o mundo numa perspectiva terrível de julgamento. Mas assim aqueles carros passam e todos nós seguimos os nossos rumos, ou seja, dos seus julgamentos nada nos afeta, dos julgamentos deles nada tem a ver conosco, e cada um segue para os seus locais e destinos. Mas no dia do fim do mundo não será assim. O importante para você e para mim é que nós saibamos que essas palavras que nós acabamos de ler, as estrelas cairão por terra, como uma figueira que é abalada por vento forte, o sol se torna negro como um saco de crina, a lua se torna como sangue. Importante é você saber que essas palavras são inspiradas no Antigo Testamento para descreverem julgamento de Deus. Esse texto propriamente vem do profeta Isaías, que adverte a todos e de todos os lugares e nações sobre a ira judicial do Senhor, sim, contra todas as nações. E quando Deus vem para julgar, o mundo se desfaz, o Criador desinstala a sua criação. Há uma linguagem judicial muito forte nesse texto. Mas também há uma imagem judicial muito forte nesse texto. Imagens de julgamento, no capítulo 6 do Apocalipse, quando as pessoas da terra se acham diante daquele que está sentado no trono. Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Rei está no seu trono. A visão antiga é que os reis no mundo antigo, também agiam como juízes. Os reis, eles faziam as suas leis, emitiam os vereditos e distribuíam suas consequências. Da palavra do rei ninguém escapava. E nesse caso aqui no texto do Apocalipse, uma referência ao trono de Deus implica julgamento, assim como também uma referência ao local aonde o juiz se encontra. Ou seja, o fim do mundo. O mundo terminará quando Deus chamar a sua Suprema Corte para uma sessão. Mas além de uma linguagem judicial, além de uma visão judicial, em terceiro lugar, destacamos nesse texto que esse evento terrível é chamado de o grande dia da sua ira. Infelizmente, há um evangelho adocicado sendo pregado por aí afora, que evita falar sobre a ira de Deus. E até mesmo quando pensamos em ira, nós temos confusões nas nossas imaginações e pensamentos, porque nós podemos imaginar um xingamento de um bêbado, ou uma briga de trânsito entre motoristas estressados e irados, tecendo agressivamente suas palavras e manifestando empolgados, como que gritando e sacudindo o punho no ar, presos em uma mentalidade perigosa, turbada por uma raiva que cega. Mas é assim com Deus? Deus é assim? Será que estaria Deus fora do controle quando está irado? Será que Deus perderia a sua mente com fúria? Não, Deus é absolutamente perfeito, é uma perfeita, santa e justa ira, e Ele sabe e tem todos os motivos por estar irado. Mas, pastor, Deus não é amor? Sim, meu querido, Deus é amor, mas nunca se esqueça de que Ele é santo. E como santo que Ele é, isso significa para você e para mim nessa noite
que Ele é tão puro e Ele é tão bom que Ele odeia todo pecado e Ele odeia todo mal e Ele odeia toda transgressão. Nós não gostamos de algum pecado, principalmente e particularmente quando pessoas agem contra nós e nos fazem coisas ruins que nos machucam, e nós logo queremos justiça, e nós logo queremos uma intervenção, e nós logo apelamos para fui ofendido, e isso tem que ter uma ação judicial. Mas não tendemos a pensar da mesma maneira no nosso próprio caso, quando nós ofendemos ao Deus Todo-Poderoso. Até que a minha situação não é tão ruim assim. Mas Deus é o juiz perfeito que vê todas as evidências e Deus está irado com tudo: mentiras, fofocas, abusos, ganâncias, roubo, orgulho, luxúria, adultério, aborto, exploração, trapaça, vaidade, farisaísmo, idolatria, vício, egoísmo, orgulho e muito mais. E Deus está irado e tem toda a razão, e sabe por que Ele está irado. E assim, quando o Todo-Poderoso olha, Ele responde com a sua ira judicial. A ira de Deus é o perfeito, equilibrado e justo agir de Deus, pelo desdém que as pessoas têm para com o pecado contra Ele e que até afrontam o Todo-Poderoso. A ira de Deus é a resposta apropriada do Santo Juiz a um mundo que detém as suas leis e as tem em e por desprezo. Meu irmão, minha irmã, você poderia imaginar se Deus nunca julgasse o pecado e o mal neste mundo? E se a história humana continuasse eternamente com todas as terríveis coisas que acontecem e que as pessoas fazem e fizeram umas com as outras, e todas as maneiras pelas quais as pessoas ignoram Jesus Cristo, e Deus não fizesse nada a respeito disso? Não seria de fato desamoroso para Deus não abordar o pecado com julgamento e acertar as coisas e acertar as contas? Em que sentido poderíamos dizer que Deus é bom se Ele tolera o mal para sempre? Deus, nesse caso, seria como um policial que, tendo todos os recursos, todas as condições, desistisse de perseguir os bandidos. Então, um Deus todo-poderoso, que nunca traz justiça, não é nem bom e nem amoroso. Mas que contraste quando nós lemos na palavra de Deus há entre Hollywood e a Bíblia. Nas versões cinematográficas do Apocalipse, que nós já falamos algumas delas aqui, a humanidade geralmente ela é ameaçada por desastres naturais, erupções solares, vírus, até mesmo por alienígenas. E nessas versões de Hollywood, sabe, o fim do mundo é apenas um pouco de azar cósmico desse nosso planeta, e não um castigo por nossos erros. Mas a palavra de Deus vê o fim do mundo não como um desastre natural. A palavra de Deus vê o fim do mundo como um desastre moral. O fim vem quando o juiz divino interrompe a história em resposta direta aos nossos corações, às nossas palavras, às nossas ações, às nossas intenções. De fato, o Senhor tudo sabe, tudo conhece, tudo vê sobre você, sobre a minha pessoa, sobre todos nós, sobre cada um de nós, sobre toda a população mundial. Se você percebeu no texto lido, aqui no versículo 16, por exemplo, que os homens dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos. Você percebeu que a humanidade toda vai solicitar que as rochas, as montanhas, caiam sobre nós e nos escondam. Será mais confortável estar debaixo dos escombros do World Trade Center do que estar diante daquele que é todo-poderoso.
e as pessoas tentarão fugir, e as pessoas tentarão se esconder, as pessoas realmente implorarão pela morte por desastres naturais, porque é melhor ser morto por um asteroide, é melhor ser engolido por um tsunami, é melhor que pragas invadam esse país do que você esteja diante do Santo Criador no dia da sua ira. Este julgamento, lhes aviso, ele será inevitável. A versão hollywoodiana do fim do mundo também difere muito da Bíblia, porque normalmente os heróis dos filmes sobrevivem de algum modo ao fim do mundo. Por exemplo, no filme Armagedon, uma tripulação destemida, transportada até um asteroide, vai lá e perfura um poço no asteroide, instala uma arma nuclear, detona a rocha no último segundo, salvando o planeta. No filme Independence Day, um piloto corajoso se infiltra e explode uma nave-mãe alienígena à beira de causar a extinção humana. Claro que nesses filmes ainda são oferecidos ali bastante confusão no mundo. Estradas ficam destruídas, prédios caem, viadutos caem, desmontam. Mas as pessoas, de alguma forma, escapam no final por causa da coragem e da força de vontade de alguns. Até mesmo no filme Pacific Rim, um dos desafiadores que acabaram de vencer a catástrofe mundial diz: hoje nós estamos cancelando o apocalipse. Mas no relato bíblico, você viu, a humanidade não se sai tão bem, não se sai nada bem. Por quê? Porque ninguém escapa ao julgamento de Deus. Mais uma vez, olhe para a lista das pessoas afetadas pelo dia vindouro da ira do Senhor, versículo 15. Lá estarão presentes os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Esta lista inclui muito bem todos, sem exceção. Além disso, se você contasse ou se você contar, existem 7 tipos ou categorias de pessoas aqui listadas. O livro do Apocalipse é marcante, e nesse livro o número 7 é simbólico e é um de seus favoritos, e geralmente indica totalidade, completude, como nos 7 dias da criação. Portanto, o fato de vermos 7 tipos de pessoas listadas enfatiza o texto da palavra de Deus que todos devem enfrentar a ira de Deus. O Cordeiro fará o julgamento, mas não é apenas a ira daquele que se senta no trono que ameaça toda a raça humana. O texto nos diz no finalzinho do versículo 16, e também nos afaste, e também nos esconda da ira do Cordeiro. Você provavelmente nunca colocou as palavras ira e Cordeiro juntas em uma só frase, mas aqui você acabou de ler. Meu querido, minha querida, que todos nesse ambiente fiquem bem informados de que no fim do mundo as pessoas preferirão a morte por avalanche a enfrentarem a fúria do Cordeiro, a ira do Cordeiro. Mas quem é esse Cordeiro? No Apocalipse, que também tinha que ter alguns códigos como aqui, o Cordeiro, nesse livro, é o nome código que o Apocalipse usa para Jesus Cristo. No Apocalipse, Jesus Cristo é o Cordeiro que julga, é o Cordeiro que abre os rolos de julgamento, é o Cordeiro que julga e que conquista um mundo incrédulo e até mesmo supervisiona o julgamento eterno do inferno. Mas talvez essa explicação cause ainda mais confusão para alguns que me ouvem nessa noite. Talvez seja tão difícil imaginar Jesus julgando o mundo, como é imaginar um Cordeiro irado, examinando
todas as possibilidades e esperanças dos mundanos. Mas ele não é Jesus, ele não é amor, ele não é o Cordeiro. Talvez você pense mais em Jesus como meigo e gentil, e é verdade, Jesus é meigo, Jesus é gentil. Jesus veio na obscuridade em seu nascimento. Jesus Cristo ministrou entre os humildes. Jesus Cristo morreu em uma cruz vergonhosa. Jesus Cristo nasceu numa pequena cidade, numa pequena região. Mas quando Jesus Cristo vier novamente, ele virá como juiz glorioso, não o bebê eterno em uma manjedoura. E quando nós olhamos para o restante do Novo Testamento, nós encontraremos também toda e a mesma expectativa. Jesus trará o julgamento final sobre o mundo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 42, por exemplo, o apóstolo Pedro diz: Jesus nos ordenou que pregássemos ao povo e testificássemos que ele é aquele que Deus designou como juiz dos vivos e dos mortos. Saibam todos que me escutam que desse último dia e desse grande julgamento ninguém escapa, você não escapará nem morto, nos diz a palavra de Deus. E Paulo, apóstolo, também diz na mesma direção, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós devamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o que nos é devido pelas coisas realizadas no corpo, sejam boas ou sejam más. E de onde Pedro tirou essa ideia? E de onde Paulo também tirou esta ideia? Do próprio Jesus Cristo que disse isso. João capítulo 5, versículos 22 e 23. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. No centro da Bíblia e no centro de toda a história humana está Jesus Cristo, o Filho de Deus. E será Jesus Cristo quem leva o mundo ao seu fim. E todos os olhos estarão fixos em Jesus, o Cordeiro, quando ele retornar como o magistrado divino. Mas diante desse texto, que nos deixa com o coração apertado, que sabemos que nenhum de nós escapará desse dia, diante desse texto, que nós não temos nenhum argumento, nenhuma argumentação, porque ele nos vencerá diante de todas as argumentações, porque ele sabe exatamente tudo o que nos condena. Diante desse texto, e nesse mesmo texto, e nesse mesmo livro, meu irmão, minha irmã, nós temos um vislumbre de esperança. Temos um vislumbre de esperança aqui. Um pensamento final, por graça hoje. E eu quero que você guarde isso no seu coração e que ele seja aquecido pela graça de Deus nessa noite. Esse pensamento final é que há e existe uma grande vantagem em Jesus Cristo, seu Cordeiro. Sabe por quê? Porque é precisamente esta a sua identidade. Identidade como Cordeiro, que nos dá um vislumbre de esperança nessa noite, para que nós possamos escapar exatamente da ira do Cordeiro. Que bom para você, que bom para mim, que bom para você que é incrédulo, que bom para você nessa noite que ouve essa mensagem ainda de esperança. Que bom é que antes do capítulo 6 do Apocalipse, nós temos o capítulo 5 do Apocalipse. E eu convido você para voltar os seus olhos para o capítulo 5 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9 e seguintes. E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Versículos 13 e 14 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, e todos os anciãos se prostraram e o adoraram. Ah, meu irmão, a minha irmã, teve um dia na história da humanidade, um dia terrível, o dia da cruz. E na cruz, Jesus morreu como o Cordeiro sacrificial de Deus, a fim de resgatar pessoas pecadoras do dia final, do dia do julgamento. E por sua morte, Jesus Cristo absorveu a ira judicial de Deus que você e eu merecemos. Jesus Cristo, no dia da cruz, pagou o preço para que você e eu pudéssemos ficar livres. Sabe, moça, sabe, rapaz, sabe, senhor, sabe, senhora, quando Jesus Cristo foi crucificado, o céu escureceu e o chão tremeu, porque o julgamento do fim do mundo estava aparecendo antes do tempo em Jesus, para que aqueles que acreditam nele fossem perdoados e escapassem da sentença final da humanidade. O meu julgamento foi ali no dia da cruz, e nele o castigo que me traz a paz, ele levou sobre si. E naquele grande dia da cruz, Jesus Cristo absolve toda a ira judicial de Deus. E ele dá um brado e diz: está consumado. Toda a obra de reconciliação, toda a obra de perdão está consumada, para aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna e possam ouvir naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que pode perdoar os seus pecados. Esse é o Cordeiro de Deus que pode lhe dar paz. Esse é o Cordeiro de Deus que pode fazer de você uma nova criatura, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não perde nunca. As pessoas do Apocalipse clamam: o grande dia da ira chegou. O grande dia da sua ira chegou. E quem pode resistir a isso? E quem pode aguentar isto? Eis a resposta para você. Quem pode resistir a isso? Quem pode aguentar isto? Eis a resposta: aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, estarão livres do dia do fim do mundo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Meu querido, minha querida, você já viu aqui como o mundo vai acabar? Meu querido, minha querida, não há como fugir de Jesus e não há como escapar do dia do julgamento final. Então rogo a você, clamo a você, já que você não consegue fugir de Jesus e não conseguirá fugir de Jesus no dia final, corra hoje para Ele. Corra hoje para Ele quebrantado. Corra hoje para Ele pedindo: ó Cordeiro de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lembra-te de mim, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nesse dia da sua graça, lhe oferece a salvação. Aquele que é todo-poderoso juiz do Apocalipse, também é amor. Ele amou de tal maneira que foi à cruz por você. O Deus de quem ninguém escapa, irado, amou o mundo de tal maneira, e isso inclui Brasília,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é possível em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Quem sabe você é um filho de crente e continua cretino. Quem sabe você é uma filha de crente, está brincando com o Todo-Poderoso. Quem sabe você pode ter até um cargo na igreja e uma cadeira no inferno. Quem sabe você até pode estar brincando de enganar os outros, achando os outros que você é crente e você continua ímpio. Arrependa-se desse mau caminho, volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar nessa noite. Eu encerro com uma mensagem de esperança, ainda que haja dor. Ainda que no nosso tempo de peregrinação sejamos perseguidos, sejamos torturados como irmãos nossos lá no Oriente, ou que sejamos acometidos por perseguições de chefes ímpios aqui, ou sejamos ridicularizados na escola, na universidade, no seu local de trabalho, porque você teme ao Senhor e ama ao Senhor e anda em integridade de vida. Meu querido, minha querida, saiba de uma coisa, como nos diz a carta aos Romanos, capítulo 8, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E só em Jesus Cristo você pode viver. E só com Jesus Cristo você pode morrer em paz. Deixe-me encerrar com uma história que aconteceu comigo em Pernambuco, quando ali era pastor, com uma das minhas ovelhas queridas. O dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens, quando naquela noite quente de outubro de 2007, o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que, pelo tom da voz, dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife. Já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve? Imediatamente quis saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva, prestes a se casar, fora buscar seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do rapaz, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro, que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desespero. Conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax da Rafaela, apalpando seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguindo ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames, e logo se constataram o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali, orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias, e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me, e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco.
Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade e também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse, baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave. E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo enquanto sorria, e uma lágrima corria por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento? Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía voz trêmula e baixinha, dos seus lábios um sussurro inaudível, mais real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe deste maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Perdoou os nossos pecados e garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre outras maravilhosas promessas da palavra de Deus e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Haja o que houver, querido, haja o que houver, querida, volte-se para o Cordeiro hoje. Os olhos do Cordeiro hoje para você são de perdão. Você não sabe quando poderá partir, poderá ser esta noite. E se você partir para a eternidade, sem ter confessado os seus pecados e ter professado sua fé em Jesus Cristo como seu substituto, como aquele que morreu no seu lugar por você, para que você tivesse vida nele. Se você partir sem Cristo, sem chance, no dia do fim do mundo, o inferno lhe aguarda. Mas nessa noite, nesse lugar, por graça de Deus, você pode olhar para você mesmo e ver que coração sujo, podre e mau você tem, e pode dizer nessa noite algo muito simples, profundo e sincero: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecadora. Eu sei quem eu sou, e muito mais tu sabes quem eu sou. Mas nessa noite eu sei quem tu és, o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. E que o sangue de Jesus Cristo, querido, lhe cubra de todo pecado e lhe dê a paz. Pense nisso, creia nisso. O dia do fim do mundo está chegando. Que Deus conforte os nossos corações, os da fé. Que Deus inquiete os corações dos rebeldes, para que se arrependam, creiam, confessem e vivam em nome de Jesus. Amém.